são 10 slides só. Eu fiz uma, eu fiz uma, um resumo bem sintético, né? Bem enxugado, bem enxuto. E inicialmente ele fala com relação a quem que provoca essas mudanças. Então, se há mudanças, tem que ter alguém, né, que provoca. Então, ele já cita aqui, bem no início do texto de vocês, a sociedade capitalista, tá? A sociedade capitalista de consumo que provoca essas mudanças. Porque o consumo exagerado de bens, de serviços, faz com que haja um grande consumo de recursos naturais. Automaticamente você impacta o meio ambiente. Tá? Então aqui são citados alguns exemplos, né, desse consumo aí excessivo, que faz com que cada vez mais tenhamos que buscar, né, recursos naturais no meio ambiente e automaticamente impactá-lo. Então tem um exemplo aqui, a contaminação das águas e dos solos por usos defensivos agrícolas. Vocês ouvem direto falar, né? Ah, Brasil campeão na produção de grãos, o maior rebanho bovino comercial do mundo, não sei o quê, né? Só que isso aí tem um impacto. Então, para você produzir, você tem que eliminar invasores na lavoura. E você usa o defensivo agrícola, o famoso veneno, né? O agrotóxico. E isso aí acaba, de uma forma ou de outra, contaminando a água do solo, a água do lençol freático e os próprios rios. E aí acaba contaminando não só essas águas, mas como o solo também. Tá? Então, já há alguns estudos dizendo que em alguns locais, né, devido ao uso excessivo de agrotóxico no campo, as pessoas têm contraído mais e mais doenças. Né? Inclusive, alguns até colocam a questão do câncer, né? O aumento da incidência do câncer ao uso excessivo de defensivos agrícolas. Tá? Mas é necessário defensivo porque ele é utilizado para pragas, insetos, né? Ervas daninhas, né? Aí você tem para fungos, fungicida, herbicida, inseticida, né? Poluição atmosférica, emissão de gases que proporcionam aquecimento global. Então, quanto mais veículos, né? Todo dia as fábricas vendem veículos, caminhões, enfim, e eles utilizam, né, gases que acabam proporcionando o aquecimento global. Vocês se lembram lá, o CO2, o dióxido de carbono, o gás carbônico, ele é o principal gás que retém a temperatura na superfície, né, fazendo com que haja o aquecimento global, e você tem um consumo exagerado desses veículos automotores. Então, você tem lá alternativas com outras fontes de energia, mas a mais usada ainda hoje são os derivados do petróleo, tá? Gasolina e diesel, apesar de ser o álcool um pouco mais limpo, mas não é todo o país que você tem lá como fonte de energia para você mover veículos automotores o, o álcool, o etanol, né? O etanol, como nós falamos aqui. Lixo doméstico industrial em locais inadequados, então isso aqui também é muito comum, né? O uso excessivo, o consumo excessivo gera lixo, e esse lixo muitas vezes é colocado em locais inadequados, quando não vai parar diretamente dentro dos rios, né? Então, muitas cidades não têm lixões, o que é gerado de lixo doméstico, industrial, vai parar de forma inadequada em locais, muitas vezes mananciais, nos córregos, nos rios, e aí acaba o quê? Prejudicando esses locais, né? Desmatamento para abertura de novas áreas agrícolas e pecuárias. Isso aí ocorre porque o que a gente viu agora há pouco, né? Quanto mais produção nós temos, mais consumo há, carne, grãos, enfim, mais áreas são desmatadas. A gente está vendo isso aí, né, agora, né? O governo agora meio que afrouxou as leis aí e o agronegócio está entrando com tudo nas áreas de floresta e desmatando, de forma, inclusive, desordenada. Então, há uma briga, né, a gente pode até dizer isso mesmo, há uma disputa entre a questão ambiental e a questão econômica, né? Então, o agronegócio quer expandir a área, os ambientalistas querem manter a mata de pé, né? Então, há sempre uma discussão com os ganhos e com as perdas disso aí.
Esses fatos interferem na biodiversidade e facilitam a extinção de várias espécies de seres vivos. Então, você tem aqui uma série de espécies ameaçadas de extinção devido aos impactos ambientais provocados pela sociedade consumista, né, que nós somos hoje. Aqui eu tenho outros slides, só coloquei os exemplos aqui, ó. Aqui eu já coloquei o que está no slide anterior, está aqui, só que agora em forma de figuras. É mais fácil de entender, né? Você tem aqui um avião pulverizando uma lavoura, aqui eu acho que é banana, né? Automaticamente esse veneno aqui, esse agrotóxico, esse defensivo, vai livrar a banana lá das pragas, né, dos insetos, só que ela vai contaminar o solo e vai contaminar também a água dos rios, do lençol freático, e isso acaba afetando mesmo a saúde das pessoas. Esgoto jogado in natura, né, sobre córregos que vão ser utilizados depois até para o nosso próprio consumo, né, aí tem que gastar mais para tratar essa água poluída. Muitas vezes algum produto colocado aqui acaba contaminando aqui a água desses rios. Aqui é uma mortandade de peixes, né? Muitas vezes é um produto muito forte aqui, um produto pesado, um metal pesado, e compromete aí a fauna dos rios, né? Aqui no caso os peixes. Aqui tem uma imagem da poluição, tá? Não só de veículos, aqui tem de veículos e aqui tem das indústrias. Quanto mais se produz, mais você emite CO2 na atmosfera. Então, há uma série de leis aí para tentar reduzir essa emissão, só que muitas vezes os países não cumprem essas leis, principalmente os países subdesenvolvidos, porque eles precisam desenvolver. Então, é aquela questão. Qual que é o custo de eu poluir a atmosfera, mas eu necessito crescer, né? Então, há sempre uma disputa, uma briga, como eu falei agora há pouco, entre o crescimento e a preservação ambiental. Aqui tem uma área desmatada, então é comum você ter um avanço sobre a área de floresta, né? Sobre a área verde, sobre o cerrado. Por quê? Porque é necessário expandir a produção. Então, nós temos uma cobiça por áreas, e aí os órgãos de fiscalização tentam, dentro das possibilidades deles, evitar isso, né? Mas muitas vezes não conseguem. São derrubados ilegais, em lugares de difícil acesso, né, para extrair a madeira, ou para abrir a área para produção agrícola, ou para criação de animais, né, a pecuária extensiva. E isso aí impacta no quê? Impacta no planeta. Tá? Então, hoje a Terra tem uma série de problemas ambientais. Aqui é uma sarge, né? A Terra passando mal, aqui tem outra sargezinha dela, né? A Terra doente, tomando uma medicação ali para superar as várias ações humanas que agridem o planeta, né? E essa parte que fala sobre os problemas ambientais, de quem que é a responsabilidade. Então, nós já vimos ali no início, né? A sociedade capitalista consumista é a que mais interfere nas questões ambientais, tá? Só que a sociedade, pessoal, consumista, ela equivale somente a 20% da população mundial. Ou seja, 1/5 da população mundial que consome de forma excessiva. Não são todos nós, né? Então você tem uma parcela, principalmente nos países desenvolvidos, onde o consumo é exorbitante. Tem alguns autores que dizem, se no mundo tivesse 5 países semelhantes ao consumo dos Estados Unidos, o mundo não suportaria, porque a sociedade que mais consome hoje é a sociedade estadunidense, a sociedade dos Estados Unidos. Tá? Então, cerca de 20% da população mundial que é essa sociedade extremamente consumista, que extrai uma grande quantidade de recursos do meio natural, impactando o meio natural. Tá? Dessa maneira, percebe-se que os países desenvolvidos, que são minoria hoje, né, são os maiores responsáveis pelos problemas ambientais. Então, se você pegar dos 200 países que nós temos no mundo, cerca de 50 e 70 no máximo são desenvolvidos. Os outros 100 e poucos países são subdesenvolvidos. Então, aonde mora a população mais rica são nesses países, e lá que você vai ter os grandes responsáveis pelos problemas ambientais. Tá? Então, se há uma culpa, inclusive esse livro trabalha, né, a culpa é esses 20% que moram nos países desenvolvidos excessivamente consumistas. Tá?
Isso muda o quê? O próximo slide. Isso muda a questão da relação das sociedades tradicionais com o meio. Vocês viram agora, acho que tem poucos dias atrás, nós tivemos uma operação do IBAMA, numa área de uma terra indígena, onde tinha um garimpo ilegal, e alguns indígenas, inclusive, protestaram porque eles queriam o garimpo ali, né? Então, essa ganância, esse consumo excessivo, essa sobrevalorização do dinheiro chegou também nas sociedades tradicionais, e eles também querem, né, participar disso e querem ter lucro também. Não todos, uma minoria. Então, até bem pouco tempo atrás, aqui o texto trabalha com vocês, né, as sociedades tradicionais indígenas, berberes, pigmeus, aborígenes, né, conviviam de forma pacífica com o meio. Contudo, né, devido ao contato com a sociedade capitalista, os mesmos adotaram a mesma postura, né? Consumo, lucro, dinheiro, bens, regalias, né? Então, hoje, como diz o outro, o índio não é aquele índio do passado, né? Hoje ele quer ter internet, ele quer ter um carro novo, ele quer ter perfumes, quer ter não sei o quê, e muitas vezes o que ele faz? Ele se alia com o invasor para retirar recursos da sua terra indígena ali. Tá? Então, até bem pouco tempo atrás era mais isolado isso, não tinha esse contato. Hoje, com o contato, o próprio indígena consegue ter essa visão aí de querer extrair recursos do meio natural. Tá? Então, uma das ameaças é o desaparecimento de línguas nativas em certas localidades. Então, aqui tem uma imagem que foi verificada, se eu não me engano, em 2012 ou 2013, por indigenistas da FUNAI, onde eles encontraram tribos totalmente isoladas dentro da Amazônia. Eu, se não me engano, era o estado do Acre. A Amazônia também compreende o estado do Acre. Encontraram, fizeram um voo, né, de helicóptero sobre a área, e encontraram tribos que até 2013 nunca tiveram tido contato com a sociedade branca, né, com a sociedade capitalista, com os demais brasileiros. Então, uma das ameaças para essas sociedades tradicionais é o desaparecimento da língua e costumes, né? Então, você tinha no passado, aí, há cerca de 100 anos atrás, centenas de línguas nativas, mas com o contato com os brancos, houve uma redução da população indígena, né? E também você tem o quê? A aculturação desses povos, que deixam de falar a língua tradicional para falar a língua portuguesa. Tá? Então, tem uma série de mudanças aí que envolve, né, esse contato da sociedade capitalista com a sociedade tradicional. Tá? No caso aqui, os indígenas do Brasil. Dando sequência, pessoal, tem aqui um exemplo. Eu falei sempre do capitalismo, né? Parece que é só o capitalismo que agride o meio, mas aqui tem um exemplo da degradação ambiental em regime socialista. Veja bem, esse aqui é um conteúdo bem fácil, que é um mar que existe lá na Ásia, Mar de Aral. Aral, A-R-A-L, Aral. É um lago, né, um lago gigante, mas devido à sua extensão, ele chama de mar. Esse mar de Aral, ele era um mar bastante utilizado lá no passado pelos povos que moravam ali. Cazaquistão, fica na Ásia Central. A Ásia Central tem o Cazaquistão, tem os outros países ali, Uzbequistão, né, a turma do Tão, né, Turcomenistão, e assim vai. E esse mar, ele tinha dois importantes rios que desaguavam nele, o Sirdária e o Amurdária. Eram rios que eram volumosos, só que ele passava numa região, esses dois rios passavam numa região extremamente seca, de clima semiárido. É uma região mais com poucas chuvas. Só que o solo da região era bastante fértil e o governo socialista na época, aqui era tudo União Soviética, né? Aqui eu falei para vocês Ásia Central, mas até 91 toda a Ásia Central fazia parte da União Soviética, né? Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, e aí houve a dissolução da União Soviética e passaram a ser países independentes. Mas aqui era o governo soviético na época. E o governo soviético, na época, década de 50, resolveu utilizar a água desses dois rios
para irrigar lavouras que ficavam nas margens desses rios, lavoura de algodão, plantio de algodão. E desde então, né, desde a década de 50, 60, 70, 80, muita água foi desviada desses dois rios que desaguavam no Mar de Aral para a produção agrícola ao longo desses rios, principalmente de algodão. E com o tempo ele começou a secar. Aqui tem as imagens aéreas, o pessoal da agrimensura trabalha muito com imagens aéreas, né? Aqui tem uma imagem de 77, uma imagem de 89 e uma imagem de 2006. Aí vocês podem ver, o azul, que era o mar, começa a ficar menor. Por quê? Porque os dois principais afluentes desse mar, tá? Era um mar fechado, né? Era um mar que não tinha saída para o oceano, mas devido à extensão era um mar. E ele começou a secar. Aqui em cima tem outra imagem, ó. 57, essa parte azul era o mar, 82, 2000 e 2015. Quase que desapareceu. E aqui sobraram que testemunhas desse mar. Aqui são pequenas embarcações que a população utilizava para pescar, né, dentro do Mar de Aral. E hoje estão totalmente isoladas, ou seja, a água secou, ficaram as embarcações ali sobre o solo, tá certo? Então, quando a gente fala em problemas ambientais, eu trouxe esse slide só para dizer para vocês que não cabe somente problemas ambientais para países capitalistas. Ocorrem também vários problemas ambientais nos países socialistas. Tá certo? Então, é um exemplo essa redução das águas do Mar de Aral, o mar que está dentro da antiga, né, do antigo território soviético. Tá? Então, só a nível de explicação. Aí nós temos no próximo slide a questão dos problemas ambientais e a emergência da consciência ecológica. Então, aqui é bem tranquilo, inclusive em qualquer material que vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar várias coisas que falam sobre essas questões ambientais, né? Então, aqui, ó, essa questão ambiental, a preocupação com a questão ambiental, ela é recente, tá, pessoal? Ela não é antiga. Então, ele coloca lá que a partir da década de 60 apenas, né, a Segunda Guerra terminou na década de 40 para 50, né, e na década de 60 só que as pessoas começaram a dar valor à questão ambiental. Tá? Então, surgiram uma série de movimentos em defesa do meio ambiente, principalmente as ONGs, tá? As organizações não governamentais, que passaram a atuar, né, para chamar os governos, a atenção dos governos das questões dos impactos ambientais. Tá? Então, as ONGs possuem funções importantes nas sociedades, pois seus serviços chegam em locais onde o Estado é pouco presente. Muitas vezes a ONG trabalha em parceria com o Estado, ou seja, em muitos países, as ONGs que denunciam os crimes ambientais, ela não tem poder de polícia, aí ela denuncia, né? Aí o Estado, com a força policial do Estado, a força de fiscalização, que vai tentar resolver essa questão. Então, aqui tem alguns exemplos de ONG, né? A mais famosa dela está aqui embaixo, todo mundo já ouviu falar, né? O Greenpeace, mas há aqui no Brasil uma bem famosa, a SOS Mata Atlântica, tem o Instituto Acatu, tem várias ONGs no mundo, né? O Greenpeace, volta e meia, vocês veem, né, que são grupos de pessoas ambientalistas que lutam contra a pesca predatória, contra a derrubada ilegal da floresta amazônica, contra o excesso de poluição atmosférica nos grandes centros, ou seja, eles têm várias causas que eles lutam, né? É uma entidade internacional que tem uma grande representatividade aí nos países. Aqui no Brasil tem o Greenpeace com a bandeira brasileira, né? Enfim, e eles se organizam para tentar aí chamar a atenção dos problemas ambientais e tentar criar na sociedade uma consciência ecológica. Como assim? O meio ambiente é importante e temos que preservá-lo, né? Só que aí volta aquela discussão, aquela briga que eu disse, né? Como preservar o meio ambiente se nós temos uma pressão econômica, né? As forças produtoras querem os recursos naturais. O próximo slide trabalha a questão da ONU. A ONU também trabalha esse debate, né? Ela tem essa questão voltada para a questão ambiental. Tá? Então, a ONU e o meio ambiente global.
ela tem feito uma série de conferências ao longo da sua história, onde ela para, né, um momento, uma semana, basicamente, e reúne-se num país e chama os principais chefes de estados do mundo, tá, ou de todos os membros da ONU, para discutir as questões ambientais. Tá? Então, a ONU, desde a década de 70, que tem, né, a primeira, desde a década de 70, ela tem feito um debate a nível mundial com relação à questão ambiental. Então, a primeira foi em 72, uma conferência, né, das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, foi na Suécia, Estocolmo, foi a primeira. E aí, praticamente a cada década, né, aí houve 82, 92, 2002, 2012, a cada década ela para, né, uma semana, 2 semanas, e faz uma discussão a nível mundial, né, com relação ao meio ambiente. 82, se eu não me engano, foi no México, aí 92 foi no Brasil, tá? A famosa Eco 92, tá? Foi no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro parou lá, no meio do ano, né, em junho, julho, ele parou para que os membros da ONU, né, os países participantes da ONU, discutissem os rumos da questão ambiental e a questão do próprio desenvolvimento. Tá? A conferência no Rio de Janeiro recebeu esse nome aqui, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Tem muito material na internet sobre isso, tá, pessoal? Depois eu recomendo aí uma leitura, tá? Entre os assuntos discutidos na ONU, nós tínhamos lá acordos internacionais que promovessem o controle da ação humana sobre o meio ambiente, as mudanças climáticas, aqui já é a questão voltada para mudanças climáticas, e a questão da biodiversidade. Então, se na primeira conferência o importante era falar sobre o meio ambiente humano, ou seja, a ação humana sobre o meio ambiente, aqui você vai ter outros temas. Você tem a questão humana também sobre o meio ambiente, só que aqui entra a questão climática, né? Quais os malefícios a ação antropogênica, a ação humana tem provocado para impactar o meio natural, a questão do clima, a biodiversidade, né? A ameaça às espécies, tá? Nessa conferência aí das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a ECO 92, surgiu a Declaração das Florestas, é um importante documento que regra e ordena, né, o uso das florestas, o manejo das florestas. A Agenda 21 é uma série de sugestões lá para que os governos locais, né, prefeituras, estados, o próprio governo federal, implementassem uma agenda de meio ambiente. E o documento Nosso Futuro Comum, que inseriu um grande tema hoje que todo mundo conhece, né, que é a tal da sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável. Tá? Então, a partir de 92 para cá, esse termo desenvolvimento sustentável passou a ser bastante utilizado, porque é uma forma de você tentar desenvolver os países, só que respeitando o que eles têm, para que as próximas gerações, as gerações futuras, encontrem, né, ou pelo menos vejam esse meio ambiente que tem no presente. Tá? Então, o desenvolvimento sustentável, o que é? É você tentar produzir respeitando o meio natural. É conciliar, né, produção com respeito ao meio ambiente. Em 2012, ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, né, uma outra conferência também, Rio Mazint, que foi o nome dado na época, e originou o relatório O Futuro que Queremos. Né? Aqui você tem, além do tema desenvolvimento sustentável, aqui você tem também a questão da discussão sobre o direito à água, a questão da alimentação, né, a produção de alimentos, e a questão de como combater a fome. Então, veja bem, a discussão inicial na década de 70 era só sobre o meio ambiente. Na década de 90, vai além disso, né, não só questões ambientais, mas a questão de mudanças climáticas que afetam o meio ambiente, a questão da biodiversidade, e a partir de 2012 você amplia esse termo, essa discussão. A questão ambiental, a questão da água, dos alimentos, né, combate à fome. Então, hoje, é coisa bastante comum nos meios acadêmicos a preocupação com o meio natural. Tá? Então, vocês veem todo dia na mídia, né,
Cuiabá, aqui próximo, está queimando o Pantanal, o desmatamento aumentou na Amazônia, porque são temas relevantes e os países estão preocupados com esse tema. Por quê? Porque você pode impactar hoje o meio natural que vai dando uma resposta para nós negativa, como já há aí a questão do aquecimento global. Você tem uma elevação média da temperatura do planeta, decorrente do que? Do mau uso, né, principalmente do excessivo uso de combustíveis fósseis na atmosfera. Gasolina e derivados de petróleo, né, no caso, gasolina e óleo diesel. E aí, praticamente fechando o texto, ele coloca lá, né, os principais interesses econômicos e os impasses ambientais. Então, como que eu posso conciliar crescimento econômico com questão ambiental? É difícil. É uma briga, como eu disse lá desde o início da aula, né, uma discussão acalorada, e muita gente defende, muita gente é contra. Eu recebi um vídeo hoje de um conhecido, e o vídeo tratava justamente sobre isso, falando que nós estamos na pandemia e o agronegócio conseguiu manter a economia brasileira de pé. Aí o próprio vídeo criticava lá, né, as pessoas que defendem essa, de forma irrestrita, né, a Greta, o Sting, outras pessoas lá a nível internacional que defendem a questão ambiental. Então, o vídeo tinha interesse voltado para a economia. Então, para eles o meio ambiente é importante, mas é secundário. O que é mais importante é a produção, né? Produção econômica. Tá certo? Então, depende do ponto de vista. Tem alguns que vão concordar, tem alguns que vão discordar, mas aí depende do ponto de vista de cada um. Então, desde a década de 1990, uma grande discussão mundial sobre as questões econômicas, né? Os principais impactos ao meio natural e as mudanças climáticas. Então, vocês viram, né? 92 foi o auge disso na ECO 92, na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que foi no Rio de Janeiro, a Rio 92, né? Na década de 90 surge, em 97, o Protocolo de Quioto, tá? A finalidade seria de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, o dióxido de carbono, o gás carbônico, né? Só que o principal país que poluía e polui hoje o mundo não aceitaram assinar o acordo, né? Então, foi um documento que a maior parte dos países colocaram metas para a redução da emissão de gases, só que desde então os Estados Unidos se negou, né? O maior poluidor da atmosfera se negou a assinar. Então, eles diziam, né? Se eu reduzir a produção de emissão de gases, eu reduzo a produção econômica. Se eu reduzir a produção econômica, eu deixo de ser a maior economia do mundo. Então, essa lógica capitalista, né? Em 2015, ocorre o Acordo de Paris, né, um outro documento importante, cuja finalidade era diminuir o aquecimento global, tá? A diferença aí, ó, pessoal, depois anotem, né? O Protocolo de Quioto era o quê? Reduzir a emissão dos gases do efeito estufa. Efeito estufa não é aquecimento global. Efeito estufa é o quê? É você ter todo dia a radiação aquecendo a atmosfera e mantendo um certo nível de temperatura. Quando você coloca um excesso de poluentes na atmosfera que impede essa radiação de sair, aí você vai ter o aquecimento global. Então, o aquecimento global é um fenômeno antrópico, enquanto o efeito estufa é um fenômeno natural. Tá? O Acordo de Paris, então, de 2015, ele tinha a finalidade de diminuir o aquecimento global. Ele foi assinado em dezembro de 2015 na COP21, a Cúpula para o Clima de Paris, né? O Acordo de Paris. Paris é a capital da França, para mudanças climáticas. 195 países, quase todos os países da ONU, se comprometeram a cumprir lá metas, né, para reduzir a diminuição desses gases na atmosfera. Colocar filtros nas indústrias, rever a legislação ambiental, enfim. Na época, um pouco depois, né, em 2017, o presidente, já era o presidente americano atual, né, o Donald Trump, resolve retirar os Estados Unidos desse acordo para negociar um outro, justamente dizendo que se os Estados Unidos reduzissem a emissão de gases, iriam reduzir a sua economia e perderiam o posto de maior economia do mundo, né? Essa retirada será difícil, mas, se eu não me engano, se quiser um texto um pouco mais antigo, eles praticamente deixaram o Acordo de Paris. Aí vocês podem pesquisar também, tá? Só colocar lá no Google, lá,
situação dos Estados Unidos no Acordo de Paris, tá? Eu creio que eles já praticamente deixaram o acordo. E aí, encerrando o texto, pessoal, ele coloca lá no material que você tem que conciliar crescimento e desenvolvimento econômico, né? Conciliar crescimento com preservação ambiental. O que a ONU propôs, então, em várias ações? Criar o quê? Reservas, áreas preservadas, áreas protegidas. Tá? Então, ela propõe, ela não tem poder de polícia, ela propõe, né, para que os países criem áreas protegidas para que essas áreas mantenham, né, aquele ambiente livre das agressões devido à cobiça econômica, né? Então, o órgão da ONU responsável por isso é a Unesco, tá? A Unesco, que ela é um dos órgãos da ONU que trabalha essa questão da ciência, cultura e educação, né? E questão ambiental. E ela criou uma série de sistemas de reserva da biosfera, tá? Que são as reservas da biosfera? São áreas protegidas lá, chanceladas pela ONU, que os países possuem, né? E eles buscam fazer uma legislação específica para a preservação dessa área. Para quem não sabe, o Pantanal é uma reserva da biosfera no Brasil, o Cerrado também. Ô, professor, mesmo sendo reserva, está sendo agredido agora, sendo queimado? Sim. Né? Então, mesmo sendo uma reserva da biosfera, teve aí 600 mil hectares já queimados no Pantanal entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá certo? Então, são áreas que, teoricamente, eram para ser protegidas, mas, devido a problemas ambientais, a cobiça humana, né, elas estão sendo agredidas. Tá? Então, aqui ele coloca um dado já antigo, tá? Em 2010, eram mais de 440 reservas da biosfera em 80 países, né? Uma área equivalente da Groenlândia, que é uma ilha que nós temos ao lado dos Estados Unidos, lá, né? Uma ilha que pertence à Dinamarca. Tá? Então, tinha várias áreas no mundo que eram reservas da biosfera. No Brasil tinha várias, Mata Atlântica aqui em Santos, Rio de Janeiro, Cerrado aqui, Mato Grosso, Goiás, o Pantanal, uma parte do bioma Amazônia. Então, tinha várias áreas que foram criadas como reserva da biosfera, receberam esse título da Unesco, né? É um órgão da ONU, só que mesmo assim não se mantiveram, né? Essas áreas protegidas. Por um ou outro motivo, não foi possível a preservação dessas áreas. Tá? Então, hoje, a questão ambiental é importante, eu creio que vocês vão ser cobrados lá na prova de vocês no Enem, tá? Aqui é só um resumo do conteúdo, bem enxuto, mas aí, na hora que tiver um tempinho, aqueles que têm mais interesse, dá uma olhada, o que foram essas conferências, tá? Conferência a Eco 92, a Rio 92, ela pode ser cobrada, essa Rio Mais 20 também, né? Aí vocês peguem no tempo de vocês, dentro das possibilidades de estudo. Tem uns vídeos aí no YouTube, tem algumas coisas na internet bem interessantes para vocês aprofundarem nisso. Pessoal, era isso aqui, o conteúdo de hoje, bem simples, bem enxuto, bem